Convido você agora para mais uma grande história. Essa história aqui é bacana. Essa é uma história de inspiração. Uma criança, apenas 11 anos, teve uma ideia. Vou ajudar minha mãe. Minha mãe está desempregada, momento de pandemia, às vezes meio cabisbaixa na residência, no convívio da familiar. Vou ajudar a mãe. Ô mãe, vamos fazer bolo para vender? A mãe disse, olha, a ideia não é ruim, rapaz. Vamos fazer um bolo, vamos fazer uma experiência. Mas quem vai vender? Ele disse, eu vendo aqui na frente de casa. A gente mora aqui no Passo dos Fortes, na Rua Condá, eu vou vender. Esse é o Fábio. Reportagem, Rodrigo Gonçalves, as imagens aqui de Célio Gaspareto, nosso Gasparzinho. Vamos conhecer o Fábio? Ô, garotinho simpático, tu é fera. Coloca aqui, ó. O que você faria se visse um menino vendendo bolo na frente de casa? A Kátia parou e quis saber qual o objetivo do pequeno Fábio. Eu passei aqui de carro, aí perguntei, falei pra mãe, o que esse menino tá fazendo num dia fresquinho aqui fora? E aí ele falou, eu passei e gritei, o que você tá vendendo? Ele falou, eu tô vendendo bolo. Daí eu falei, então me traz um. Aí ele já veio com um e o outro na outra mão, né? Uma ideia que surgiu há um mês. Esse é o Fábio, de apenas 11 anos. Ele estava em casa com a família quando teve a ideia de ajudar a mãe, que na época estava desempregada. Eu sempre quis vender bolo, essas coisas, né? Daí surgiu essa ideia. Daí eu dei a ideia para minha mãe, daí a mãe foi lá, comprou os ingredientes e tudo, e daí eu comecei a vender, mas achavam que não ia vender nada, porque essa rua não era muito movimentada. No início, a Neide levou como uma simples brincadeira para deixar o filho feliz, mas depois percebeu que a ideia estava dando certo. Aí eu disse para ele, não, vamos tentar, né? Mas levei na brincadeira, né? E tentamos e está aí dando o maior sucesso, graças a Deus. O Fábio ajuda a mãe a fazer os bolos e vende os pedaços na frente de casa. Ele está aqui todas as tardes na Rua Condá, no bairro Passo dos Fortes, em Chapecó. Isso quando não está estudando. Agora, com o ensino híbrido nas escolas, o Fábio vende o bolo em frente de casa quando não está estudando. A ideia dele deu tão certo que já ganhou 2 cursos de confeitaria. E ele vai investir na profissão. O sonho é abrir uma padaria. Eu estou ajudando a mãe sempre, eu ajudo ela, sempre eu estou ali no lado dela para ver como que ela faz. E agora eu estou meio que fazendo meio que sozinho, ajudando ela bastante. O Fábio ganhou até uma ajudinha dos vizinhos, um cartaz personalizado para vender os bolos e dicas para investir o dinheiro. Um pouquinho da minha experiência, que é pouco, mas para ele já vai ajudar bastante, que é você guardar teu lucro, dividir as despesas, tudo certinho, agregar valor, depois preço, oferecer uma experiência para o cliente que está comprando. O dinheiro que ganha com a venda dos bolos, metade fica com a mãe para comprar os ingredientes e a outra metade o Fábio guarda. Eu guardo bastante pra... Agora minha motinha de trilha, tinha uma mini moto, né? Estragou e agora eu tô meio que juntando pra comprar minha mini moto. Mas antes eu tava ajudando a mãe em casa. A Neide já conseguiu um emprego e mesmo assim vai continuar ajudando o filho a preparar e a vender os bolos. A certeza faz a diferença, né? Que nem diz o ditado, de grão em grão a galinha enche o papo, né? E assim, aos pouquinhos, vendendo pedaços de bolos, o Fábio vai realizando seus sonhos e aprendendo na prática que vale a pena acreditar e investir em boas ideias. Parabéns, Fábio. Parabéns à mãe. Sabe por quê? Porque você começa a ensinar o valor das coisas. Tudo tem um valor, tudo tem um custo. E para a gente conseguir crescer, melhorar, a gente tem que ter esforço. Tem que ter esforço, tem que ter determinação, tem que ter disciplina. E quando eu vejo essas coisas aqui, eu tenho certeza de que o nosso país e a nossa nação, a nossa humanidade, ela ainda tem recurso. A gente não pode se basear só pelos ruins, que são uma minoria. A maioria são de bons, são de pessoas bem intencionadas. Só que, infelizmente, o ruim se sobressai sobre o mal. Deveria ser o contrário, porque a legião de bons é infinitamente maior. Assim a gente começa a valorizar as coisas. Parabéns, gurizinho. Que todos os teus sonhos se realizem. E logo, logo, possa ser um adolescente no mercado de trabalho
de repente, neste ramo da confeitaria, da padaria, e na sequência um futuro comerciante, um futuro empresário. Gostei, é por aí. Na vida nada vem de graça, se veio de graça está errado. Veio de graça está errado.